Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estar falando sobre o módulo 11, onde nós vamos estar fazendo o estudo das populações. Então, quando a gente trabalha o conceito de população, a gente trabalha o conceito onde nós vamos permear em volta dos indivíduos que garantem aí, no caso, essa população. Se a gente for observar os níveis, né, principais aí da ecologia, nós vamos ver aí que um conjunto de organismos, nós vamos ter o que? Uma população, uma comunidade de diversos organismos de espécies diferentes. Nós vamos ter um ecossistema, que é a interação biótica e abiótica entre esses organismos de várias espécies, de várias populações interagindo em um ecossistema. Nós vamos ter os biomas até percorrer a biosfera. Então, esse conceito populacional eu vou estar desenvolvendo ele na demoecologia, né? Que vai ser o quê? A dinâmica que essas populações vão interagir aí, no caso, entre seus seres e depois entre diversos sistemas, né? Então eu vou ter uma variação quantitativa, tá, de diversas espécies. Então vamos analisar essas variações. Por exemplo, quando a gente dita aí uma população, nós vamos ter indivíduos da mesma espécie que habitam a área, né, num certo tempo e que são capazes de cruzar entre si, deixar descendentes aí, né, no caso aí férteis, né, dessa mesma população. Elas podem interagir com outras populações também, tá bom? No caso aí a comunidade. Então, pessoal, nessas populações também a gente pode observar um conceito de densidade populacional, né? Então essa densidade ela está desenvolvendo o que? Então nós vamos ter números de indivíduos, né, que vai estar compondo uma área. Então quando a gente fala em densidade, eu tenho um conjunto, né, de indivíduos em uma certa área. Então a gente pode ver densidades, lugares muito com densidade aí, né, elevada ou baixa. Por exemplo, se for ver em Tóquio, no Japão, é uma densidade, né, gigantesca, ou seja, muitas pessoas numa pequena área. Agora, se a gente for lá para o Jalapão, né, a gente vai ter poucas pessoas numa área gigante. Então nós temos que analisar aí, no caso, o número de indivíduos por esse espaço, tá? Que ele pode ser um espaço bidimensional, quando eu estou falando, né, desse indivíduo por uma área, né, e ela pode ser tridimensional, né? No caso aqui, o espaço será um volume. Por exemplo, aqui a gente pode falar densidade de uma população humana de 12 habitantes por quilômetro quadrado, né? Se eu for falar aqui, no caso, a densidade populacional de eucaliptos, eu vou ter 980 árvores por hectare, né? Então, sim, é uma densidade bem expressiva. Quando eu for falar da população de peixes, por exemplo, eu vou ter indivíduos por metro cúbico, porque a densidade ali eu estou falando em volume de água. Então também, né, eu vou ter uma diferenciação de indivíduos aqui. Então nisso aí eu posso variar as populações, beleza? E a densidade aí. Então, quando a gente determina esse tamanho, esse cálculo, eu creio que você já deve ter feito em geografia, em outras aulas também, né? Que ele é bem comunzão da gente fazer, que é o que? A densidade é o número de indivíduos pela área. Mas só que quando eu vou analisar também essa densidade, o tamanho de uma população, eu vou ter que analisar também a taxa de natalidade e de mortalidade, ou seja, o número de crescimentos de uma certa unidade de tempo e o número de mortalidade também numa certa unidade de tempo, pessoal. Por quê? Nós observamos que nascem crianças todos os dias, morrem crianças, morrem idosos, morrem adultos, morrem, né, indivíduos todos os dias. Então, ou seja, nasce quantos, morrem quantos, né? Então a gente pode ver Gurupi. Gurupi você vê muitas vezes, eu creio que a população de Gurupi ela varia muito, porque nasce muita criança ali no regional, ali na Unimed, né? Mas ali morre tantas pessoas quando nascem em Gurupi, né? Chegam muito mais pessoas ou vai embora muito mais pessoas de Gurupi. Então qual que é esse entremeio dessa taxa de população? Por exemplo, a imigração, o número de indivíduos que vai entrar na população por unidade de tempo. A gente vê aí que a população do Gurupi diminuiu durante a pandemia, porque muitos alunos da Unirg, da Federal, do IFTO, todo mundo saiu da cidade. Mas a taxa de imigração, o número de indivíduos, né, que sai da população durante o tempo, ou seja,
né? Ou seja, eles entram na população, saem da população. Então eu tenho que ter o que, pessoal? Natalidade e imigração são fatores que vai fazer a população crescer. Mas agora, eu parei o vídeo para espirrar aqui. Alguém fala saúde aí para mim, aí, por favor. Enquanto a mortalidade e a emigração são fatores de decréscimo, de declínio da população. Então você pode observar e deparar de vez em quando com essa formulazinha aqui, ó. Natalidade e imigração é maior do que a mortalidade e imigração. População estável, vou ter uma população estabilizada aqui, é população em declínio, né? Então, ou seja, analisar esses fatores e o que levou esse fator a esse declínio também é importante. Por isso, nós temos aqui o nosso potencial biótico e a resistência ambiental. Então, quando eu falo aqui nesse potencial biótico, é a capacidade desse potencial de crescimento da população, onde as condições ambientais estão favoráveis. O que é essa condição favorável, pessoal? Pessoal, alimento, clima, parceiros para poder cruzar, ou seja, tudo é favorável ao desenvolvimento daquela população, né? O que todo mundo precisa? De alimento, de moradia, de condições de vida, né? De parceiros, no caso aí de reprodução, ou seja, tudo isso é favorável ao crescimento. O que a pessoa, o indivíduo, a espécie vai fazer? Ela vai crescer, né? Só que o meio ambiente, ele cria uma resistência ambiental, porque essa resistência, ela se opõe a esse potencial biótico. Por quê, pessoal? Tem que ter um limite para que os recursos daquele ambiente não sejam exauridos, ou seja, eu preciso regulamentar esses recursos, né? Então eu tenho a resistência ambiental. No caso aqui, eu tenho o quê? Fatores que limitam do crescimento, como o alimento, isso é um fator limitante. Clima, o clima é fator limitante também. Aquele espaço, né? A competição, predação ou parasitismo. Tudo isso limita o meu crescimento, porque eu preciso desse limite, porque senão a população vai o quê? Vai distender, crescer demais. Se ela cresce demais e o ambiente não suporta aquela população, ela tende o quê? A entrar em declínio. Então isso aqui nesse gráfico aqui, ele demonstra muito bem. Ó. Aqui o A é o potencial biótico, olha aqui o estoque limite e o tempo, ou seja, um crescimento rápido acelerado. Aqui na B eu tenho uma curva real de crescimento, ou seja, está vendo aquela sigmoide aqui? A sigmoide, no caso, ela segue aqui um fator de crescimento, depois um fator de estabilização. Isso aqui, o C aqui no caso, é a resistência do meio. O meio ela vai ser limitante aqui no fator desse crescimento. E aqui em K aqui é a capacidade limite de suporte do meio. Pessoal, chegou aqui, é limitante, não tem o que fazer. Porque a produção não consegue alimentar, por exemplo, os indivíduos. Então a gente pode observar o que aqui? Esses fatores que limitam, né? Nossa sociedade, por exemplo, eles calculam que em 2050 a Terra vai ter 10 bilhões de pessoas. Pessoal, como que esse povo vai comer? Como que esse povo vai vestir? Como que esse povo vai morar? Em que lugar que eles vão morar? Como que eles vão morar? Ou seja, com a densidade populacional que vai ter a Terra, né? Então a gente analisa, para pensar comigo aqui, eu já fiz essa reflexão assim, bem interessante. Na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, a gente pode somar mais de 75 milhões de pessoas que morreram. Pense se não tivesse a Segunda Guerra Mundial, nem a Primeira, no caso aí, nem a peste negra, nem esses negócios aí. Cara, 75 milhões de pessoas casando, tendo filhos, casando, tendo netos, bisnetos e tataranetos que estaríamos nessa geração hoje aqui, né? Quantidade de pessoas que não teria no mundo hoje. Então, ou seja, guerra, esses fatores, eles limitam muitas vezes, né? E também fatores ambientais também, como o clima, né? Então, ou seja, espaço, tudo isso são fatores que delimitam isso aí, tá? Não vou entrar agora em teoria malthusiana não, mas você já deve ter estudado isso também com o professor já. Então, ou seja, na curva normal do crescimento populacional, nós temos o quê? A população que foi induzida ao meio. Então, ou seja, já tem a fase do crescimento lento, tá? Que no caso aqui, o A aqui eu vou ter um crescimento lento até ele se ambientalizar, corresponder ali, né, aos processos de adaptação. Adaptou, pessoal, eu vou ter um crescimento rápido, porque eu me adaptei, eu consegui explorar os recursos, então eu vou explorar ele de maneira rápida, acelerada e com um grande potencial aqui. Depois eu vou ter um crescimento retardado. Por quê?
né, por devido caso à resistência ambiental. O meio ambiente é o fator limitante aqui, ó, né? A curva de crescimento limitante, ou seja, já vou ter um crescimento aí onde alguns fatores já me limitou, né? Natalidade, mortalidade, migração e imigração já está mais ou menos ali naquele fator assim bem equilibrado, tá bom? E depois eu vou ter o que? Um equilíbrio dinâmico, onde ele vai o que? Vai variar. Ó. Observa aqui que ela cresce, diminui. A partir de um tempo ela tem um declínio aqui, tá bom, pessoal? Então, ou seja, um crescimento natural aí no caso aí de um fator ou de um ambiente, ele tem esses fatores que limitam essas duas áreas. Podemos falar também em flutuações, né? As flutuações nesses fatores aí ambientais. Por exemplo, aqui, ela vai tentar flutuar em torno desse equilíbrio. Então, esse equilíbrio nunca ele é unidirecional, ele vai ter essas flutuações que vai envolver competição, alimentação, predação, parasitismo. Então, ele vai flutuar. Na competição, por exemplo, né? Na competição, essas flutuações envolvem o espaço, né? E o alimento. Então, ou seja, eu vou competir, no caso eu posso ser intraespecífico ou interespecífico, né? Com a mesma espécie, com espécies diferentes, por um ambiente, por um espaço, pela alimentação. E esse fator eu vou competir, né? Geralmente essas relações aqui vão ser desarmônicas. Nesse caso aqui, eu vou ter, aqui nesse gráfico, a gente pode ver duas curvas de crescimento, o P e o P' aqui no caso. No gráfico 1, elas estão separadas, pessoal. Por quê? Porque observa, um cresceu e estabilizou, a outro gráfico aqui cresceu e estabilizou, tá? Nesse gráfico 2 aqui, eu coloquei as duas, os dois indivíduos no mesmo meio de cultura. Aqui eu tenho meios de cultura separados, elas não competiram entre si. Aqui houve a competição. O que eu posso